Sejam bem-vindos ao nosso Anastasia Cast. Gente, meu coração está acelerado, porque hoje eu vou falar a respeito da terceira parte da viagem do nosso querido amigo Márcio Teixeira. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Rê. Muito obrigado pela essa chance de estar aqui novamente. Olha, eu queria conversar, se você ainda não assistiu, gente, o primeiro e segundo episódio é sobre tráfico de mulheres, tá? É um projeto desse grande mover de uma obra social que há 25 anos está sob controle do Silvio e da Rose no Nepal, né? Sim. E o Márcio colocou a mochila nas costas, literalmente foi lá conhecer esse projeto no Nepal. As Meninas dos Olhos de Deus. Ele fez música, ele foi usado por Deus. Mesmo antes de conhecer o projeto, ele já estava inspirado com a música I'm Free to Fly. Muita coisa linda. Mas eu não posso falar nada porque eu quero que você assista o episódio 1 e 2. Esse terceiro, eu quero que você me fale especificamente a respeito da experiência, como foi filmar pertinho do Monte Everest. Nossa, olha, Rê, foi assim, uma ousadia, uma cara de pau no Senhor, que eu diria. Porque na minha oração... Porque eu sonho conhecer o Everest, né? Pois é, eu fui... Quando eu compus a música em 2005, eu estava lá no meu quarto, ajoelhado, tocando violão, e eu fiz a oração: Senhor, ó, eu quero um dia gravar lá no Nepal com as meninas, tá? Número 2, se possível, eu gostaria de gravar lá no Everest, ou pertinho do Everest. Modesto pedido. Já que o Senhor é dono de tudo, né, Senhor? Então, quem sabe, né, Senhor? A gente pode tudo no Senhor, né? E eu fiz essa minha oração, entreguei para ele e deixei quieto. Aquelas orações malucas que a gente faz de vez em quando, sabe? Ousadas, né? Mas como fala a palavra, quando você ora na vontade dele e no tempo dele, ele realiza, né? Mas eu jamais imaginei que isso ia acontecer, sinceramente falando. Porque como eu expliquei em outro desses episódios, como eu juntei o dinheiro, então vai lá assistir outro episódio para você entender. Isso aí. Quando você faz um orçamento de uma viagem como essa, né? Óbvio que você tem que ir, né, contando ali os centavos. Né? Centavos. E eu tinha um rapaz que estava me ajudando todo o tempo lá, o Felipe, grande irmão. E eu falei: Felipe, vê aí quanto custa um helicóptero para voar de Katmandu até o ponto mais próximo que a gente pode ir do Monte Everest, né? E é caro, Renato, é caro pra caramba, não tenho nem coragem de falar aqui quanto é. E quando ele voltou com a resposta, eu falei: tá, vamos filmar em Katmandu mesmo, né? Esquece esse Everest, já tô perto do Everest, tá tudo certo, né? Mas Deus não tinha pensado da mesma forma que eu. E quando eu concebi o roteiro de filmagem, nesse trecho, quando eu canto Now I'm free to fly, eu sonhava, né? Eu sonhei na minha mente, né? Eu projetei na minha mente uma cena onde você imagina a menina estivesse no pé do frame, atrás de uma montanha gigantesca, e ela soltando uma pomba branca, né? Na hora que eu cantasse Now I'm free to fly, e aquela pomba voasse, né? E eu pensei: loucura da minha parte, seria lindo, mas a grana não vai dar para fazer, né, Senhor? Ficar combinado assim, concebi, mas tudo bem que se não der, a gente faz de um outro jeito e vai ser uma benção igual. E descansei nisso, né? Mas Deus é tão tremendo. Esse rapaz, o Felipe, um dia foi num supermercado lá em Katmandu fazer compras, né? E ele ouviu português sendo falado no caixa ao lado. E quando ele estava falando com essa pessoa, né, eles se falaram. Sabe como é que é brasileiro quando encontra brasileiro num lugar remoto, né? Parece que são amigos há muito tempo, né? Sei. Ele falou: poxa, fulano, o que você está fazendo aqui? Que não sei o quê. E o cara do outro lado respondeu: não, eu sou piloto de helicóptero. Ah, não. Sim, eu sou piloto. Escuta só, eu sou piloto de helicóptero.
E aí ele perguntou, e você, o que você está fazendo? Eu falei, não, vim comprar aqui, estou comprando um mantimento que vai chegar um cara dos Estados Unidos, que vai vir filmar aqui e tal. Aí ele falou, fala mais desses negócios aí, o que você faz? Não, a gente trabalha numa obra social chamada Meninas dos Olhos de Deus, que recupera meninas assim, 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 assim. Poxa, que legal, e o que esse camarada dos Estados Unidos vai vir fazer aqui? Aí ele falou assim, não, ele está vindo fazer uma filmagem. E ele gostaria muito de filmar lá no Himalaia, mas é muito caro, que não sei o quê. Não, mas peraí, mas me explica mais. E esse piloto de helicóptero, Deus tocou no coração dele e falou assim, olha, fala para ele que eu levo ele a preço de custo. Uau! E Renata, quando ele me falou a preço de custo, era assim, 5% do valor do mercado que seria. E na hora que ele falou isso, eu falei, cara, não é possível. Não é possível. É Deus, só pode ser Deus. Eu falei, pode falar que eu vou. E aí eu fui no helicóptero com esse piloto, Marcos, o nome dele, um cara genial, amoroso, sensacional. E foi assim que eu fui filmar lá. Como que foi os bastidores da menina com a pomba, soltando aquela pomba ali? Não. Meu Deus. Primeiro eu tenho que te contar uma coisa muito louca, como foi que eu achei o lugar da visão que Deus tinha me dado. Porque quando ele falou que achou o piloto, eu falei, agora eu vou falar para esse piloto me falar onde ele pousa com o helicóptero. Me passa a coordenada no Google. Quando ele me passou a coordenada no Google, eu falei assim, ok, eu vou achar isso no Google. Achei no Google, fiz um print da tela e fiz um quadrante desenhando o local e nomeei que nem Batalha Naval, sabe Batalha Naval? Uhum. E mandei para ele, onde é que você pousa? E ele falou no quadradinho X. Aí eu fui no quadradinho X no Google e vi. Quando eu vi, cara, eu me derramei. Eu falei, é isso, agora só falta as pombas. E liguei pro Felipe e falei, Felipe... Não acredito. Falei para ele, Felipe, reserva aí, compra 4 pombas brancas, tá? E vamos levar no helicóptero as pombinhas. Oh, você. Não, compra aí. E lá na praça principal eles vendiam as pombinhas brancas. Oh. Só que, deixa eu falar, Sociedade Protetora dos Animais, ninguém saiu machucado, as pombinhas estão... Até, bom, elas já devem ter partido para a eternidade essa época, né? Já entraram na Mas água elas, de Noé. todas elas sobreviveram, foi lindo, maravilhoso, mas foi uma experiência incrível, porque foi assim uma cena lindíssima no clipe, que é justamente a cena que eu sonhei em fazer. Uau. Assim, eu lendo assim, só o roteiro, a gente já começa a se emocionar, né? Porque, como é que é isso? Só para entender, você teve uma visão de onde você filmaria aquilo. Exato. Você tentou fazer esse projeto acontecer, mas financeiramente era impossível, porque o helicóptero era muito caro. Impossível. E aí, numa situação aleatória, o rapaz que estava com você nas filmagens reconhece alguém que é piloto de helicóptero dentro de um supermercado. Exato. E esse cara se propõe a te levar por praticamente nada, baseado no valor que foi cobrado antes. Exatamente. E o que foi interessante é o seguinte, ele falou, eu vou levar, mas tem um problema, tem 1 hora para filmar. E eu fui lá para filmar 2 cenas. Eu fui filmar a cena da pombinha, né? E fui filmar a cena onde eu cantaria com a menina, junto, como eu tinha orado em 2005. Né? E aconteceu um negócio tão engraçado, Rê, porque quando o helicóptero pousa naquele local, agora o próximo problema é achar onde filmar. Porque eu tinha que filmar num local que era rebaixado, para a câmera pegar uma posição tal, e a gente achou esse local. 5 minutos a gente achou, montou todo o negócio, deixou o equipamento ali, a caixa com as pombinhas guardadas. Aí treinamos a menina, tava com o som ligado, eu falava, pega uma pombinha e filma, né? E a hora que eu falar para você soltar, você abre a mão e ela vai voar.
E a primeira cena que a gente filmou foi magnífica, de cinema. A menina abriu, now I'm free to fly. E ela abre a mão e a pombinha voa, né? Que foi aquela coisa maravilhosa. Uau, que coisa, né? E eu pensei, eu vou filmar de novo, porque pode... Sabe como é que é, né? Você tem que ter um backup, né? É. E aí eu falei, bom, vou filmar de novo. Aí eu pega mais outra pombinha, vamos lá filmar. Aí a menina filmou e na hora que a música tava tocando, ela abriu a mão e a pombinha ficou sentada na mão dela, assim, não voou. Aí eu falei, não, mas pega a pomba, segura, pá, e volta. Nesse momento, vem um helicóptero em cima da gente e aquele vento, aquela loucura. De repente, nossas roupas que estavam no chão, nossas malas, as pombas dentro das caixas, começa tudo a voar, ladeira baixa, montanha baixa, para a gravação, a câmera cai, sabe, parece os Trapalhões. Meu Deus do céu, então quer dizer que saiu pomba, tudo. Mas foi uma loucura e foi muito engraçado. E eu tive um acesso de riso. Sabe aquele riso nervoso? Porque eu sabia que a primeira cena ficou legal, as pombas voando, eu vendo a pomba voar, Jesus da glória, e agora o que eu faço? Aí eu fui filmar a outra cena. A gente pegou o equipamento, desmontou ali, tá tudo certo. Vamos, respiramos e fomos para outra cena. Quando eu cheguei na outra cena, e essa cena acontece num local onde você vê o Vale de Lukla, que é um vale, é uma coisa tão gloriosa. Porque uma coisa é você ler do tamanho das montanhas, outra coisa você tá ali, tá vendo aquilo. Aquele helicóptero gigante passa assim um mosquitinho, e você tá dentro daquele mosquitinho, sabe? E eu começava a ter, sabe, Deus tomou uma grandeza, uma grandiosidade ali de repente, né? E eu tava assim maravilhado. E aí o câmera tava, o diretor lá, da empresa que eu contratei, estava pronto para filmar. De repente, ali naquele local, aconteceu um negócio. 3 crentes que estavam subindo na montanha ouviram a canção que fala de Jesus, o nome de Jesus, e aquilo foi glorioso, né? Eles vieram correndo me abraçar. E era um asiático. Brother, we are brother, let's pray. Eu falei, não, cara, eu quero filmar, sai daqui, pelo amor de Deus, eu tenho que filmar. Só tenho 40 minutos. Não, já tinha 20 minutos, tenho 20 minutos pra filmar. Katia vai orar a hora de lá, intercede de lá. E aí, eles saíram, yeah, glory to God. Sabe aquela coisa de irmão, né? E, tadinho, eu fui até um pouquinho duro ali, mas caramba, tinha que filmar, né, cara? Tudo. Imagina. E aí eu tô pronto pra filmar. De repente, Renata, vem um cachorro da montanha. Ele não era um cachorro, um mamute. E eu morro de medo de cachorro grande, né? Ele vem em direção pra mim, assim, vem aqui, sabe, marchando pra mim, assim, eu falo, não, Senhor, e agora esse cachorro vai me morder aqui no Himalaia? E eu comecei a gritar. Senhor, eu nunca pensei que fazer uma obra social custasse a vida. Eu só queria cantar, pelo amor de Deus, né? E o cachorro vindo e de repente ele pula em mim. Mas ele queria brincar e o dono veio. Eu falei, cara, tira esse cachorro daqui, eu vou matar esse cachorro ladeira abaixo, pelo amor de Deus, eu tô aqui pra filmar, eu quero cantar, não quero brincar com o cachorro. E foi uma loucura, mas a gente conseguiu filmar do jeito que eu tinha planejado, ali é muito mais legal, né? E foi tão fantástico ver aquelas montanhas. O cenário da montanha, como é que foi? Sabe quando a gente lê na Bíblia, em Isaías 66 ou 60, não lembro agora, quando Deus fala, os céus é o meu trono e a terra estrada dos meus pés. Sabe quando a gente lê isso? Sim. Ali eu entendi uma dimensão do tamanho do pé de Deus. Ali eu imaginei só o tamaninho do nosso Deus, da glória que é o nosso Deus. Porque se aquelas montanhas eram somente o estrado dos pés de Deus, que é onde ele coloca os pés. Você imagina o trono? Aleluia. Você imagina quem está sentado naquele trono? Uau. Você imagina quem comanda o universo? Você imagina que aquela oração foi ouvida por um Deus que se importa com aquelas meninas? Isso para mim foi assim, é uma lembrança que eu tenho, sabe? Eu lembro depois de estar voando de volta para Katmandu, e eu olhava aquelas montanhas e as lágrimas
desciam, né? Porque eu sabia, cara, Deus ouviu a minha voz. Deus ouviu a minha oração. Deus conhece de fato aquelas meninas. Deus sabe o que eu estou fazendo. E Deus vai abençoar. Porque não é obra do meu coração. Eu não posso planejar isso. Eu não tenho capacidade humana para planejar que um piloto de helicóptero no dia tal vai estar no mesmo lugar e vai ter no coração dele, vou fazer 5% do valor de custo só para o Márcio ir lá. Pelo amor de Deus, não existe isso. Entendeu? Aleluia. Então, Deus está nisso. Tá. Deus está nessa canção, Deus está nessa mensagem, Deus vai estar no coração de quem receber para estender a mão para esse ministério que é tão precioso aos olhos de Deus, sabe? E como que faz para ajudar nessa obra social do Nepal? É tão simples, é tão simples. Eu saí do meio de campo, eu somente sou um arauto que estou bradando sobre o problema e escrevi uma canção. Quem quiser ajudar vai direto no ministério e tenha certeza de que todos os recursos são utilizados para recuperação dessas meninas. Você sabe o que o ministério faz? Você sabia que uma das principais razões pelas quais as meninas são vendidas pelas famílias é o fato dessas crianças não ter escola? Olha. Então, essa ONG, eles criaram uma escola. Eles têm uma escola. Mas guarda. Tá bom. Temos o nosso 4º episódio. Senão o pessoal vai saber de tudo agora. O 4º episódio, e eu já quero deixar aqui só para falar disso. Pode ser? Pode. Vamos falar só disso. Eu quero falar do projeto em si. Porque o projeto em si é muito grande. E a gente nem pode falar de duas coisas ao mesmo tempo. Tem que falar só disso, porque esse projeto me fez chorar. E eu acredito que muitas pessoas vão chorar junto conosco. Pessoas vão ser tocadas por Deus para a sustentação dessa obra. Amém. Para sustento da obra, para manutenção dessas vidas. Porque, como você disse, $1 custa muito no Nepal. E, às vezes, a gente pode deixar de comer um Dunkin' Donuts, uma pizza, um Domino's ou qualquer coisa para poder ser um missionário na Terra. Com certeza. Né? Com certeza. Então, nós já vamos deixar aqui para vocês o acesso ao website, o contato direto do Silvio e da Rose, para que vocês consigam, né, acessar essa obra, porque às vezes você não tem segurança de apostar em outros projetos. E se você quer algo de credibilidade, que tem legalidade para fazer o que está fazendo diante do país, que é o Nepal, um país difícil, e você sabe, o Silvio e a Rose, gente, estão num país que tem resistência a obras sociais dessa natureza. Então, eles estão lá fazendo essa obra com legalidade. Se você puder, né, qualquer quantia, não tem quantia muito pequena. É uma vida que está ali. É uma vida que precisa da tua mão, da tua ajuda. Pensa na sua filha, pensa no seu filho, né, no futuro deles. Você precisa ser parte de algo legal, né, dentro de padrões legais. Eu acho aquele senso de reino, sabe? Eu acho que a gente precisa sair daquele momento onde a gente vai para o conforto das nossas igrejas, entendeu? Assiste o nosso culto como se fosse um fast food. Né? E esquece que a igreja verdadeira muitas vezes acontece fora das 4 paredes. É isso. Entendeu? E eu achei nessa obra social não só a seriedade, mas a sinergia
com aquilo que Deus me deu como um talento, sabe? Eu não sou um artista que vou ter milhões de views, saindo fazendo shows. Eu não estou atrás disso. Essa música talvez nunca chegue aos milhares e milhares sabe, de prêmios. Cara, não me interessa isso, entendeu? Mas, o dia que eu ouvi o testemunho de uma menina contando o que ela sentiu quando ela ouviu essa música, foi muito forte, foi muito, Sabe, muito Márcio, poderoso. por isso Deus fez o que fez com você. Por isso ele trouxe um helicóptero para o preço quase de graça. Por isso ele fez o impossível. Você, eu acho que é o único cara que a gente conhece que esteve na beira do Everest para gravar sobre tráfico de meninas. É o único cara que teve coragem e condições, porque às vezes a pessoa tem coragem, mas Deus não dá os recursos, né? o know-how junto com a Mabel, a capacitação para estar lá. E o inverso, né? Às vezes o cara tem grana, mas não tem coragem. Não tem coragem, né? Você reuniu os dois por quê? Porque o Senhor conhece teu coração. E outra, eu sou um pouco ousado, mas eu quero esse galardão para mim, sabe? Eu também. Eu quero no sentido de que se eu posso fazer diferença, né? Eu vou fazer diferença. Foi o que eu falei para minha esposa, né? Minha esposa me deu uma bronca danada por causa dessa viagem, né? Porque eu não contei para ela que ia fazer essa viagem até uma semana antes. Porque eu não me orgulho disso, tá? Mas ela ficou zangada comigo, né? Porque eu falei, amor, é o seguinte, uma semana antes, eu falei assim, amor, é o seguinte, olha, Deus colocou no meu coração um negócio, um sonho, há muito tempo atrás. Então, eu vou pegar um avião aqui semana que vem, eu vou até Katmandu, vou fazer um negócio, vou filmar e volto. Ela olhou para mim aquela cara assim, hã? Fala de novo, como é que é? E até hoje ela briga comigo com essa história. Então, mas até nisso Deus abençoou. A Carol, ela é uma pessoa que ela encoraja minhas loucuras, porque ela sabe que Deus está nisso. É isso, é missão a dois. Então, ela não participou diretamente porque eu não dei chance. Mas todas as outras, ela sabe 100%. Inclusive a próxima que eu vou fazer, mas a seguir sendo os próximos capítulos. Oh, meu Deus, olha... Gente, eu não tenho palavras para falar com você a admiração que a gente tem por esse cara. Ele é fantástico, é um cara fora da curva. Márcio, eu já deixo aqui o convite para a gente fazer o nosso 4º episódio. Com certeza. Porque no 4º episódio, eu quero falar especificamente a respeito daquilo que Deus está fazendo com as mãos. O projeto em si, do que fala, como fazer, reintegração à sociedade, porque tudo na teoria é lindo, né, meu amigo? Mas na prática não é fácil. Com certeza. E eu quero falar só sobre isso. Se você ainda não assistiu o 1º, o 2º e esse episódio, o 3º, faça o favor de sentar e assistir. Rumine essas informações, porque eu acredito que Deus tem uma obra, Ele quer usar a sua vida e em algum momento... Você fique alerta, porque de repente é nessa obra que você vai ser bênção, tá bom? Te vejo no próximo episódio, Márcio. Muito obrigada. Eu te agradeço, por favor. Que Deus abençoe sua vida e continue te dando esse coração cheio de compaixão pela vida do próximo. Muito obrigada. Eu te agradeço.